Isaías 53, versículo 5 diz assim, veja lá. Versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Olha como é forte isso aqui. Vamos ler de novo com ênfase aqui nesse capítulo 5 para você sinta a tragédia que nós causamos ao nosso Salvador Jesus Cristo. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Terrível, terrível. Nós causamos tremendo sofrimento àquele que nada fez contra nós. Nós causamos vários sofrimentos de muita dor, de muito ferimento e um abandono e a morte daquele que veio ao mundo morrer para que nós podemos viver. Isso, pela morte de Jesus Cristo, nós estamos vivos, cristãos. Pela ressurreição de Jesus Cristo, acreditamos que também nós seremos ressurretos. Por isso é o que a Bíblia diz, que nós seremos ressuscitados quando Cristo voltar. Amém? E nós teremos vida eterna. É isso que você acredita? Eu acredito, para que vocês também possam entender e para que eu possa inculcar cada vez mais na minha vida, que fazendo isso, a palavra de Deus calcifica dentro do meu cérebro, dentro do meu coração, e eu vou cada vez mais aprendendo dele, me consertando nele, porque se eu estou falando para você que você deve fazer certas coisas que a Bíblia diz, quanto mais eu tenho que fazer, né? Qual o significado desse versículo? Versículo 5. Que graças ao sofrimento de Jesus podemos ser curados das nossas feridas, causada pelos nossos pecados. Isso. Toda essa diversão que nós achamos que nós estamos tendo, toda essa alegria, todo carregada de vício, carregada de bebedice, carregada de drogas, carregada de sexo ilícito, sexo aos léus, né? São coisas que vão trazer sofrimentos ruins e duros para nós. Ruins e duros. E foi por esses pecados que Cristo morreu, para que os meus pecados e os seus pecados sejam totalmente perdoados por Deus. Cristo está à direita do Pai, intercedendo por nós, por todos aqueles que Deus entregou na mão dele, quando eles estavam aqui e depois que somos nós. Jesus intercede, ora e diz para o Pai: Pai, esse eu morri por ele. Ele está salvo no meu sangue, no sangue do Cordeiro. O Cordeiro que tira o pecado do mundo sou eu. Cristo ao lado de Jesus, Cristo ao lado de Deus, intercedendo por nós. Porque a Bíblia diz que nem orar nós sabemos. Mas o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade, também intercede por nós, levando essas orações com um cheiro agradável a Deus, como Deus deve receber. Mas eu queria dar destaque aqui para vocês a algumas palavras fortes, muito fortes desse versículo 5. Veja bem, mas ele foi ferido por nossas transgressões. O que é transgressões? São quebra de lei. Transgressões são quebras de uma lei, de uma certa autoridade. Nós quebramos todas elas. E por essa a transgressão, por essas quebras de lei, nós merecíamos o inferno. Nós teríamos que ser castigados
toda aquela ira de Deus que caiu sobre Jesus devia cair certamente em cima de cada um de nós, porque nós somos transgressores da lei de Deus, né? Nós fomos transgressores da lei de Deus. Por causa das nossas transgressões, ele foi ferido. O que é ferido? Ferido é quando você bate muito forte em alguma coisa, ou pessoas batem em outras pessoas. Uma surra com agravantes sintomas de quebra de braço, de quebra de ossos, de fratura exposta, de de fissuras muito profundas. Isso é o ferido por causa das nossas transgressões. Nós devíamos estar passando isso, mas Cristo passou no nosso lugar, né? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido, ele foi surrado. Ele teve o corpo machucado, né? E continua. E moído por causa das nossas iniquidades. O que é iniquidade? É pecado, é coisa errada, é coisa que desagrada a Deus. É uma continuação das transgressões, das quebras da lei. É uma continuação. Moído por causa das nossas iniquidades. Iniquidades é fazer tudo aquilo que Deus não permite, tudo aquilo que Deus não gosta, tudo aquilo que afasta Deus do nosso coração. O que é ser moído? Aqui se leva a pedras de moinhos. As pessoas, para moer grãos, quando era pouco, elas tinham uma pedra aqui embaixo, que furava a pedra, mais ou menos, não no centro, um pouco mais do lado, e colocava outra pedra assim. Então elas rodavam essa pedra de cima, as mulheres, para fazer os grãos, para fazer a comida, elas rodavam moendo até virar pó. Essa é o entendimento dessa palavra moído, roda, que moía os grãos até virar pó. Quando você pega, você espreme e faz virar pó. Aquele pozinho que a gente coloca na comida, em certos alimentos. Cristo foi moído ao ponto de compará-lo ele como uma pedra de moinho, que ele estava ali embaixo, entre as duas, e elas apertando até virar pó, né? Então ele diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que traz a nossa paz estava sobre ele. Castigo. O que é um castigo? Ser afligido com brutalidade, ser afligido com vara, ser afligido naquele tempo de castigo, porque aquele ali era um castigo a ele. Jesus ali, pelos soldados romanos, estava sendo castigado por se comparar a Deus. O motivo ali do castigo de Deus que os escribas e fariseus deram é que ele estava se comparando a Deus, então precisa ser castigado. Os escribas, os fariseus queriam matá-lo logo de cara, mas o governador Pilatos quis dar uma coça nele. Esse é o castigo, uma coça, apanhar muito, para não esquecer que não pode mais fazer aquilo. Então ele apanhou muito, ele apanhou de vara, ele apanhou de chicote, ele apanhou de chicote com pedras na ponta, ele apanhou de chicote com ossos na ponta, ele apanhou de chicote com coisas cortantes nas pontas. Isso é o castigo, ele estava sendo castigado, ele estava sendo moído e ele estava sendo ferido. Tudo que Cristo ali passou, né? E continuando, o castigo que estava sobre ele nos traz a paz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras se remete
a fabricação do vinho, onde as pessoas tinham um tacho feito de concreto, tacho grande, não era pequeno, onde elas entravam dentro, em cima tinha umas cordinhas para pegar e ficava pisando, amassando toda as uvas, amassava até elas romper e até o seu suco sair escorrendo por uma saída que tinha naquele redondo que ele estava, que corria para outro recipiente que ia enchendo. Então, o castigo como é que fala? E pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso remete a pisar, precisa estourar, a romper a estrutura, romper a carne, romper o que reveste a uva para que ela estoure e saia o sangue, o suco. O sangue de Jesus que nos limpa de todo o mal. O que você pensa disso, meu irmão, minha irmã? O que você acha disso? Leia Isaías 53 e deixa isso entrar no seu coração. Deus abençoe a sua semana, Deus derrame bênçãos, graças, cuide de você, cuide da sua família e você entregue seu caminho a Ele.